Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Panorama Geopolítico. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto de 2025, e vamos fazer um giro pelos principais fatos que marcaram o fim de semana, entre os dias 22 e 24 de agosto e as últimas 24 horas. Exatamente. Primeiro, a gente olha para os destaques do Brasil e depois traz o que foi notícia no cenário internacional. Começamos pelo BNDES. De acordo com a Reuters, o banco anunciou uma nova linha de crédito de cerca de 10 bilhões de reais, ou 1,85 bilhão de dólares, para apoiar empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Essa medida vem somar-se ao pacote de 30 bilhões de reais já lançado pelo governo no início do mês. Pois é, a mesma reportagem da Reuters destacou que essa linha de crédito busca ajudar desde pequenas até grandes empresas, oferecendo fôlego adicional diante das barreiras comerciais. Outro tema importante foi o planejamento de leilões de energia. Segundo informações também da Reuters, o governo brasileiro pretende realizar 2 rodadas de contratação já em 2026, envolvendo usinas hidrelétricas e térmicas. A ideia é reforçar a confiabilidade do sistema elétrico, especialmente em um momento de forte crescimento das renováveis, como a solar e a eólica. E empresas como Petrobras, Ambar Energia e Eneva já aparecem como prováveis candidatas nesses certames, segundo a cobertura da Reuters. E teve ainda um ponto diplomático. Conforme relatou a Reuters, o Brasil rejeitou a proposta das Nações Unidas de criar um subsídio de $100 por dia para delegados de países em desenvolvimento, ou $50 para delegados de nações mais ricas, durante a COP30 em Belém. Em vez disso, o governo brasileiro sugeriu ampliar o subsídio já existente de $144 para delegações de países mais pobres. Essa discussão, como destacou a agência, reflete as dificuldades de acomodação em Belém e a preocupação com os custos do evento, mas também mostra o Brasil defendendo uma alternativa menos onerosa para o orçamento federal. Agora, no cenário internacional, os mercados globais passaram o fim de semana em compasso de espera. A Reuters informou que antes do aguardado discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, as bolsas europeias tiveram leve queda. O STOXX 600 recuou 0,1% e o DAX alemão caiu 0,2%, após dados fracos da indústria no segundo trimestre. E a União Europeia, como acrescentou a mesma reportagem da Reuters, segue pressionando por negociações com os Estados Unidos para reduzir tarifas sobre automóveis, vinhos e bebidas espirituosas. Ainda sobre o mercado financeiro, a Reuters também destacou que ações de empresas de defesa recuaram levemente, refletindo expectativas de uma possível desescalada no conflito da Ucrânia. E, em outra frente, a mesma agência noticiou que o FMI acompanha de perto o caso de Senegal, onde surgiram investigações sobre 11,3 bilhões de dólares em dívidas ocultas. Esse tipo de situação, segundo analistas ouvidos pela Reuters, pode comprometer o acesso do país a financiamento internacional. Agora, vamos juntos passar pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo nas últimas 24 horas. Vamos lá. A gente começa pelo Brasil e depois abre o radar para os cenários internacionais. Começando com uma notícia que pode mexer no bolso do consumidor, a Reuters informou que a indústria do café no Brasil alertou para um possível aumento nos preços ao consumidor. O motivo é a disparada dos futuros de arábica em Nova York, que subiram cerca de 35% entre julho e agosto, somados às tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos. O Brasil, maior produtor e exportador mundial de café, é também o segundo maior consumidor. De acordo com a Associação do Setor, o preço médio do quilo do café torrado e moído chegou a cair para R$ 59,00 em agosto, mas pode voltar a subir nas próximas semanas, se a pressão continuar. Outro ponto: negociações comerciais. A Reuters destacou que o Mercosul deve retomar conversas com o Canadá para um acordo de livre comércio. Apesar das travas anteriores, diplomatas indicam uma nova rodada de negociações em breve. E no noticiário político-judicial, também repercutido pela Reuters,
aliados do ex-presidente Bolsonaro vivem um clima de incerteza enquanto aguardam a decisão judicial sobre a acusação de conspiração para reverter o resultado de 2022. Bolsonaro segue em prisão domiciliar e a imprensa estrangeira chama atenção para fissuras entre seus aliados e para os possíveis reflexos desse processo nas relações com os Estados Unidos. No cenário global, a grande expectativa segue na política monetária americana. De acordo com a Reuters e o Wall Street Journal, depois do simpósio de Jackson Hole, os mercados passaram a precificar um corte de juros já em setembro pelo Federal Reserve. Essa expectativa mexeu com o dólar e com bolsas ao redor do mundo. A Reuters acrescenta que bolsas do Golfo fecharam em alta ontem com essa perspectiva. Para países emergentes como o Brasil, o movimento pode significar mais fluxo de capitais, embora tudo ainda dependa dos próximos indicadores de emprego e inflação nos Estados Unidos. E falando em mercado, o petróleo voltou a subir nas últimas horas. Reuters e Financial Times informaram que ataques de drones ucranianos danificaram refinarias e terminais russos, aumentando a percepção de risco na oferta. Esse cenário elevou os contratos de Brent e WTI. No Oriente Médio, Reuters e Wall Street Journal noticiaram que ataques aéreos atingiram áreas próximas do Hospital Nasser, em Gaza. Houve mortos e feridos, entre eles jornalistas e profissionais de saúde. O primeiro-ministro de Israel lamentou o erro e disse que as forças de defesa investigam o caso. Ainda na região, a Reuters relatou que Israel condicionou uma eventual retirada do sul do Líbano ao desarmamento do Hezbollah, condição que o grupo rejeitou, mantendo o impasse na fronteira. Para fechar na Ásia, a crise imobiliária chinesa ganhou um marco simbólico. Segundo Reuters e Financial Times, a Evergrande foi oficialmente retirada de listagem da Bolsa de Hong Kong. A incorporadora, que já foi a mais endividada do mundo, está em liquidação judicial, encerrando de vez o ciclo de tentativas de reestruturação. Recapitulando, o fim de semana no Brasil, nova linha de crédito do BNDES para empresas afetadas por tarifas dos Estados Unidos, o anúncio de leilões de energia para 2026 e a rejeição brasileira à proposta de subsídio da ONU para a COP30 em Belém, com uma alternativa apresentada pelo governo. Além disso, tivemos a pressão dos preços do café, o retorno das conversas Mercosul-Canadá e a expectativa de decisão judicial envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Já no cenário internacional, quedas leves nas bolsas europeias antes do discurso de Powell, negociações comerciais entre União Europeia e Estados Unidos, ajustes no setor de defesa com expectativa de trégua parcial na Ucrânia, o alerta do FMI sobre as dívidas ocultas no Senegal, expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, petróleo em alta com o risco de oferta na guerra, novos ataques em Gaza e tensão na fronteira do Líbano, além do fim da Evergrande em Hong Kong. E com isso, chegamos ao final de mais um Panorama Geopolítico. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as informações tenham sido úteis para entender melhor os acontecimentos que moldam o nosso mundo. Se você gostou do nosso podcast, deixe seu like. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de nos acompanhar em nossos próximos episódios para ficar por dentro dos principais desenvolvimentos geopolíticos e econômicos. E, para não perder nenhum de nossos episódios, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Até amanhã. Até amanhã e tenham todos uma excelente semana.